Bom dia, povo de Deus, que Deus nos abençoe, que a paz do Senhor Jesus esteja no nosso coração e que nós possamos nesse dia compartilhar aquilo que é de Deus para a nossa vida, aquilo que Deus tem colocado no nosso coração quanto palavra, quanto alimento para o nosso espírito. Mas hoje eu quero falar de um menino que venceu um homem, de um pequeno que venceu o grande, do maior que venceu o menor, ou seja, que Deus possa nos fazer tão pequeno que nós achamos, vencer esse problema tão grande, esse desafio tão grande que se colocou diante de nós, mas que nós possamos vencer com as mesmas palavras que esse menino venceu. É interessante que lendo o livro de 1 Samuel, capítulo 17, onde fala a história que Davi venceu Golias. Mas eu quero compartilhar algo de Deus com você nesse dia, que diz assim no versículo 43. Disse o filisteu a Davi, ruivo, de boa aparência, sou algum cão para vires contra mim com pau? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu Davi. Disse mais ao filisteu a Davi, vem a mim e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas feras do campo. Davi, porém, lhe disse ao filisteu, tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos, do Exército de Israel. Que fé, né? É interessante tudo isso que Davi, ele chega naquele campo para levar alimento para os seus irmãos, até mesmo para o rei, amando do seu pai. E quando ele chega naquele lugar, ele se encontra com aquela situação, se depara com aquela situação onde o gigante está afrontando por mais de 40 dias o exército do povo Israel, o exército de Deus. E aquele exército, eles estavam totalmente preparados para vencer aquele gigante. Mas eles ouviram a voz do gigante, eles ouviram as histórias do gigante, eles ouviram a voz da incredulidade e com isso se amedrontaram. Quantos de nós estamos vivendo assim, com medo de algo que ouvimos falar, de algo que está acontecendo e que nós nos amedrontamos e ficamos com medo, ficamos paralisados e às vezes inertes por tudo isso. É assim que se encontrava o exército de Israel, com medo dos gigantes. Porém, Davi, ele olhou tudo aquilo, ele analisou aquele problema, ele analisou aquela situação e ele vai enfrentar esse gigante. Até porque Davi já havia sido preparado pelo próprio Deus no pasto. Na Bíblia não relata, mas Davi, naquele pasto, ele começou gradativamente um desafio e um aprendizado com Deus, enfrentando escorpiões, serpentes, lobos, até chegar em ursos e leões, quando Deus preparou ele para o maior dia e maior vitória, que foi derrotar o Golias. A palavra de Deus diz que, e o que eu quero que fique bem claro hoje para nós, que nós não vamos vencer esse problema, essas lutas nas nossas forças. Nós temos que estar na força do Senhor, aquele que pode derrotar gigante, aquele que pode acalmar o mar, aquele que pode acalmar o vento, aquele que pode mudar contextos e histórias. É interessante tudo isso que quando Davi é olhado pelo seu rei, ele diz, é um menino, não vai, é mais um, não vai conseguir. Davi não ouviu aquilo, se não ele tivesse ouvido aquilo, ele não teria, né, feito o que fez. Saul tenta colocar suas armaduras no menino, só que as armaduras de Saul não serviu para Davi. Porque, meu irmão, o que Deus está te dizendo hoje é que você não vai vencer essa guerra, né, essa luta com a armadura de ninguém. Você vai vencer essa luta, essa guerra com revestimento que vem do céu. Para isso ele nos dá lá em Efésios, capítulo 6, versículo 10. É essa armadura que eu e você precisamos ter, que é o capacete, a couraça, o cinturão, a sandália, a espada, o escudo. E essa é dada por Deus para fazer parte da nossa indumentária, para fazer parte do nosso, né, uniforme desse exército do Deus vivo. E Davi, ele não escuta a voz do próprio rei com a incredulidade. E ele vai para o combate. Diz a palavra do Senhor que ele passa pelo ribeiro e ele pega 5 pedrinhas e coloca em uma funda uma pedra. E ele é desafiado pelo gigante. O gigante amaldiçoa ele, diz que ainda hoje dará sua carne às aves do céu, os abutres dos céus. Mas Davi, ele tinha confiança que aquele Deus que estava com ele lá na hora que ele precisou lutar para defender as suas ovelhas do urso e do leão, era o mesmo Deus que estava com ele na hora que ele tinha que enfrentar o maior problema, a maior situação da sua vida. Eu quero te dizer, amado, lembrar,
Traz à memória tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que Deus já fez por você, tudo aquilo que Deus ainda vai fazer por você. Talvez você esteja passando por lutas, problemas, dificuldade. Lembra que Deus já te ajudou a vencer ursos e leões. Lembra que Deus já bradou na tua vida com vitória. E é esse mesmo Deus que vai estar com você hoje para bradar, não só nessa pandemia que o mundo está vivendo, mas nas dificuldades, nas adversidades, nos problemas familiares, financeiros. É esse mesmo Deus que estava com Davi matando ursos e leões, era o mesmo Deus que ele tinha confiança que estaria com ele, matando também aquele gigante que o amaldiçoou e deu palavras contrárias. Davi, ele não foi na sua força, ele foi na força do Senhor dos exércitos, o Deus poderoso. Amado, coloque Deus na frente, coloque Deus na situação, coloque Deus nesse problema e você vai ter vitória, porque não é na nossa força, não é na nossa luta. Lembre-se, você tem um Deus poderoso bradando em teu favor. E nós conhecemos a história de Davi. Com uma pedra, ele acerta aquele gigante cai, ele retira a sua cabeça e dá para os abutres e as aves dos céus também comer a carne daquele gigante. Então, amado, ninguém está afrontando somente você. Se você tem um Deus poderoso na tua vida, ele está afrontando você também. E esse problema não é mais teu, é do Senhor. Confia nele, confia no Senhor e tudo vai dar certo. Deixa o Senhor estar na frente e ser o teu escudo, a tua fortaleza. E que Deus te abençoe nesse dia. Lembre-se, o pequeno venceu o grande, o menor venceu o maior. Esse problema, essa dificuldade, tudo isso que você está vivendo não é maior do que o teu Deus. Confia nele e recebe a vitória para a glória e honra do nome do Senhor dos Exércitos. Fica com Deus, Deus te abençoe.